5 horas mais ou menos. Pode, é só 5 minutos. Ele falou assim, meia hora só. É só um hino, ele falou assim, só um hino. É. Canta aí, só um hino. Amém. Vamos lá, já fez. Só mais 5 minutos. Aqui em Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salvar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Jesus um dia disse que a luz dos olhos, a luz dos olhos são a candeia do corpo. Se todo o teu corpo for tenebroso, então todo o teu corpo será trevas. Então, se a luz que há em ti for trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Então, por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra do Senhor Jesus. O irmão pregou, estamos pregando de novo, porque se tem gente, então é preciso ouvir a voz do Evangelho, a voz do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 3, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como na provocação no deserto os vossos pais me provocaram, e durante 40 anos viram as minhas obras. Então jurou o Senhor que eles não entrariam na terra prometida. Jurou o Senhor que eles não entrariam no consolo. O próprio Deus quis que eles não entrassem porque eram rebeldes, eram desobedientes, incrédulos. Mas bem-aventurado significa mais do que feliz. Aleluia. O homem que ouve a voz de Deus. O privilégio que o homem tem em ouvir o próprio Deus falar consigo. Aleluia! É a honra que o homem tem. Aleluia! Não é de ter dinheiro, não é de ter casa boa. A honra que o homem tem não é ter roupa boa para vestir. A honra que o homem tem não é andar em cima de tapete vermelho. A honra que o homem tem não é de ele ter um bom nome aqui na terra. A honra do homem é dele ouvir este Evangelho. Foi. Onde é que foi? Aqui? Eu acho que é cá, ó. É lá. Eu acho que é aqui. Vê lá.
que ele soltou ali. Aí, não, foi não. Vai. Foi, não. Oi, agora. Amém. Agora sim. Então a honra que o homem tem é de ele ouvir este evangelho. As bem-aventuranças que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Por isso que está escrito no livro de Apocalipse e também em Salmos, bem-aventurados. Lá em Apocalipse está escrito assim: bem-aventurado aquele que ouve as palavras deste livro, aquele que lê, aquele que guarda o que está escrito neste livro. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o homem ser bem-aventurado é ele andar nos caminhos da luz, nos caminhos do próprio Deus. Jesus aqui em Mateus, ele está dizendo o sermão da montanha, e ele dirige esta palavra às bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças que o homem tem. E a primeira bem-aventurança é o homem pobre de espírito. O homem pobre de espírito. O salmista Davi diz que a alma dele tem sede de Deus, sede de justiça. O espírito que o próprio Deus fez. Deus fez o homem, espírito, corpo e alma. A alma, ela vai descer como o corpo. O espírito volta a Deus. A alma e o corpo, no dia do Senhor, terão que ressuscitar para se apresentar a Deus. O espírito voltará a Deus que o deu. Só que Jesus dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Há muitas pessoas que vivem aqui na terra, estão com o seu espírito contristado, abatido, aflito, porque não conhece esta água, nunca experimentou de beber da água da vida, que faz do homem uma fonte de águas vivas, que jorre para a vida eterna. Bem-aventurado é o homem que ouve esta palavra e a pratica, porque Tiago escreveu na sua epístola, dizendo assim, que aquele que ouve estas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que olha a sua feição no espelho e logo sai e se esquece de como era. Assim é todo aquele que ouve esta mensagem, esta palavra, e não a pratica. Mas bem-aventurados os pobres de espírito. Deus escolheu os pobres desta vida para serem ricos na fé. A riqueza do homem não é ele ter dinheiro. A riqueza do homem não é ele ter bens materiais, propriedades. É ele ser rico de fé. A maior riqueza que o homem pode ter aqui na terra não é ele ter carro bom. A maior riqueza que ele pode ter aqui nessa vida é ele ter fé em Deus, nas Escrituras que testificam e testemunham do seu Filho. Por isso que bem-aventurado é os pobres que cada vez mais estão sendo oprimidos pelos ricos, os ricos deste mundo, que desprezam os pobres, que não estão nem aí para os pobres. Eles sempre usam os pobres para querer falar de Deus. Falar de Deus o quê? Sendo que não conhecem o amor de Deus, não sabem nem diferenciar o que é piedade, porque eles estão fazendo da piedade causa de grande ganho, estão cada vez mais se tornando ricos, e o pobre cada vez mais pobre. Só que lá em Apocalipse, no capítulo 3 diz, dizendo ser rico, é um pobre, miserável, desgraçado, segue nu. Ele fala que é rico, mas a riqueza para com Deus não é o homem possuir bens aqui na terra. Mas para muita gente, porque este mundo vive só na aparência, para muita gente, ser rico é ser abençoado de Deus. Para muita gente que vive só de aparência, porque o mundo só vive assim. Aqueles que têm riqueza
bem-aventurado de Deus, é um abençoado de Deus. Só que para Deus não. Deus não vê como o homem vê. Deus, ele sonda os corações. Ele esquadrinha os rins e os pensamentos para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Por isso que Deus, ele está vendo o que o homem está praticando na terra. Então Deus escolheu os pobres desta vida para serem ricos de fé. A fé que levará a pessoa à salvação, a salvação da sua alma. Por isso que é bom o homem procurar refinar a sua vida a Deus, separar a sua vida para Deus, consagrar a sua vida para Deus e viver uma vida santa, íntegra e sincera para com Deus, porque Deus, ele se agrada daqueles que temem a Ele. Por isso que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus procura homens para adorar Ele em espírito e em verdade. Um dia Deus falou para o profeta Ezequiel que ele procurava só por um homem só, que tapasse a brecha, que estava buscando pela justiça, mas não encontrava. Um dia Deus falou para o profeta Jeremias para que ele desse volta a Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, e vesse se encontrasse alguém que estivesse buscando pela justiça e praticando a verdade. Mas ele andou e não encontrou ninguém. Estava cheio daqueles que viviam só de aparência, só de hipocrisia. Porque levar uma Bíblia debaixo do braço não significa que o homem está andando com Deus. Agora, as suas obras condiz se ele anda com Deus ou não. Porque a Bíblia diz que Abraão andava com Deus, era amigo de Deus. Noé andava com Deus. Todos os profetas andou com Deus, porque sujeitava a vontade do seu Senhor. Deus mandava eles pregar, eles iam pregar. Deus mandava eles ir profetizar, e eles iam. Mesmo embora eles vendo todo o risco que eles passariam, mas eles confiavam na voz do Senhor. Só teve um dos profetas, na verdade a maioria deles, como o profeta Jonas, ele foi mandado por Deus ir a uma cidade e ele pagou passagem para ir para outra cidade. Ele mudou a rota, mudou o destino. Deus mandou ele ir para lá e ele foi para cá. Deus mandou ele pregar lá e ele não quis. Ele foi desobediente. Só que Deus usou do erro deste profeta para figurar ao seu filho Jesus, que era a morte. 3 dias esteve morto no ventre da baleia, e nas entranhas da baleia Jonas clamou ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus o ouviu. Deus se compadeceu daquele profeta, porque Deus tinha que levar ele naquela cidade, na grande Nínive. Lá ele teria que pregar. Deus mandou nós vir pregar o evangelho aqui. E se você que ouviu, que passou, que foi e voltou, não praticar este evangelho, mais duro juízo haverá para ti do que para aqueles que foram no Velho Testamento. Mais duro juízo haverá para esta geração, falou o próprio Jesus, geração má e adúltera, geração pecadora, que prefere o erro, prefere andar nas trevas, prefere andar no engano, na mentira, do que obedecer à verdade, do que andar na luz. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas agora, andar na luz, não é na luz do dia, não é na luz do sol, não é na luz do poste, é na luz do Espírito Santo de Deus, que excede a luz do sol, que é mais gloriosa do que a luz que tem o dia. Bem-aventurados os que ouvem estas palavras e as praticam, porque só ouvir e não praticar não resolve. Tinha uma multidão que andava com Jesus, só ouvindo as palavras de Jesus, e eles ficaram admirados.
até o dia em que o próprio Jesus diz em João capítulo 6, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí eles falaram para Jesus, este é um duro discurso, quem poderá suportar? Aí um foi embora, o outro foi e foram todos os discípulos foram embora. Aí Jesus virou para os 12 e falou para eles, quer ir também? Pode ir embora que eu não preciso de vocês. Você acha que Deus precisa do homem para fazer alguma coisa? Você acha que Deus precisa do homem para executar juízo sobre a terra? Se o homem não quiser sujeitar a sua vontade, Deus mata, como matou no Velho Testamento, como matou no Novo Testamento, Ananias e Safira, provas vivas que Deus ainda matava. E eles mentiram, não foi para Pedro. Está cheio de mentiroso na igreja, dizendo que vendeu alguma coisa e só dando 10%. Deus não quer 10%, ou você dá tudo, ou você não dá nada. Mas mentir para o Espírito Santo não fica barato, cai duro e morre. Porque venderam a propriedade e lá estava o casal, combinando, vamos dar metade do valor. Só que Pedro não vai saber, aqueles que estão à volta de Pedro também não. Só que Deus conhece o íntimo do profundo do coração. Deus sonda os rins, esquadria os pensamentos. Você pensa que escapa de Deus, achando que atrás da cachaça vai se livrar, atrás da maconha vai se livrar, atrás da prostituição vai se livrar? Não vai passar essa geração sem que tudo se cumpra. Não cai um tiro da lei, nem um jota da lei é tirada. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Caíram mortos, porque não mentiu a homens, mentiu ao Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, falou para Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? E mentiu ao Espírito Santo. Porque você não mente, não é para o pastor, você não mente, não é para o pregador, você mente a si mesmo. Paulo diz que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas enganar o Espírito Santo, não tem um que conseguiu e nunca vai conseguir. Este Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, ai do homem que pecar contra ele, ai do homem que blasfema dele, já está condenado. Falaram para Jesus, você expulsa os demônios pelo dedo de Beelzebul. Jesus falou, se eu expulso os demônios por Beelzebul, logo Satanás está dividido. Mas o reino de Satanás não está dividido. Parece estar, mas não está. A política, a cultura e a religião estão bem unidas. Não está dividida coisa nenhuma. Porque Jesus falou que se o reino dele estiver dividido, não subsistirá. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, logo é chegado a vós o reino dos céus. Só que brincavam com Jesus, aqueles falsos filhos do diabo. O próprio Jesus falou para eles. É engraçado que um dia eu estava pregando na estação do Capão Redondo, passou uma dessas evangélicas da Assembleia de Deus e falou para mim, olha, não fala que os artistas são filhos do diabo. E eu falei, e é filho de quem? De Deus? Porque o que eles falam não são as palavras de Deus, o que eles praticam não são a vontade de Deus. Eles estão servindo o diabo da novela, do funk, do futebol. O que eles promovem é só nudez, lascívia e pecado, escândalo em cima de escândalo. Agora há pouco tempo deu uma notícia que aquele jogador do Santos, aquela pressa lá, aquela joia rara que o mundo de futebol compara ele, o Robinho, aquele homicida, aquele bêbado, aquele drogado, aquele prostituto, lá na Europa, ele estrupou uma mulher. Só que a lei do Brasil tentou proteger. Só que quando ele veio assinar contrato com o Santos, aí não deu certo. Está lá em audiência,
para ser condenado à prisão. Só que o mundo faz caso, o mundo faz questão que os seus ídolos não sejam envergonhados. Eles manipulam, a mídia manipula toda a mente do povo para poder receber com status, com glórias e com aplausos os seus ídolos. Só que nada há encoberto que permaneça, será revelado e conhecido aos homens. Jesus veio desfazendo as obras do diabo. Ele veio pregando: o reino de Deus é chegado até vós. Todos os espíritos oprimidos, todos os espíritos de demônios eram repreendidos, eram expulsos. Teve um dia que o próprio Jesus virou para um pai de um jovem que estava possesso de demônio, e Jesus falou: até quando eu estarei no meio de vós, geração incrédula? A pior geração é esta. Ainda consegue passar a geração que Jesus estava, porque lá eles viram sinais e a maioria cria. Hoje a pessoa quer ver sinal, mas mesmo vendo sinais não acredita coisa nenhuma, só farsa. Só que o maior sinal que Deus quer operar na vida do sujeito é a conversão, a salvação da sua alma. Porque curar de uma chaga, e se para Deus não é nada, purificar os pecados, mas Deus quer salvar. Por isso que Deus deu o seu Filho, o unigênito, o único de Deus, não tem outro. A Bíblia diz: hoje te gerei. Então Jesus foi gerado pelo próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que gerou ele dentro do ventre da Maria, era o Salvador. O próprio anjo Gabriel falou para Maria que seria chamado Filho de Deus. Só que veio os católicos: é o filho da Maria, filho de José. Como lá em Jerusalém está impregnada de igrejas católicas, igreja da Santa Cruz, igreja da não sei o que, tem lá até os túmulos que falam que é a casa da Maria, a casa do José, dentro de buracos. Só que a Bíblia não diz. Está lá o lugar onde Jesus nasceu, a manjedoura. Para eles são lugares santos. Idolatria. Saem multidões de todo o planeta para poder ir lá em Jerusalém. E lá naquela cidade é uma das cidades mais disputadas por judeus, por cristãos e também por muçulmanos. A mesquita está lá dos muçulmanos, dizendo que estão adorando Alá. E eles, desde criança, eles ensinam seus filhos a ser odiosos, para poder tentar matar aquilo que eles chamam de peste, os cristãos e os judeus. Porque para os muçulmanos, os cristãos é uma peste, os judeus é uma peste. E eles ensinam, doutrinam seus filhos para ter ódio contra estes cristãos e contra os judeus. Maomé é o Deus, é um profeta deles. Eles tratam Maomé como aquele que subiu para o céu. Maomé nunca subiu para o céu, porque Maomé nunca foi profeta. Eu já li a Bíblia e nunca encontrei o nome de Maomé, porque não existe essa figura. Isso é invenção do diabo. O que não está na Bíblia foi o diabo que inventou. Como essas fantasias que o mundo propaga e o mundo busca, mas a verdadeira palavra, as pessoas estão dispersas por ela, porque não querem agora, mas um dia vão desejar. E quando chegar este dia, será tarde demais. A eternidade chega a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer ano da estação, primavera, verão ou inverno, a qualquer tempo, a eternidade chega para a pessoa. Morre a 40 segundos, morre uma pessoa cometendo suicídio. Morre a cada 1 minuto 105 pessoas.
E está morrendo. E vai morrer mais. Não é só de vírus não. Vai morrer porque é incrédulo. Porque se cresce no verdadeiro Deus e o adorasse, não buscasse, aí já passaria da morte para a vida. Porque depois que recebe a vida em Jesus, o homem não morre mais. Ele parte desta vida para a vida eterna, para a glória eterna. Jesus um dia contou a história de dois homens, um rico e um pobre, porque sempre tem que estar os dois, o rico e o pobre. Só que a Bíblia fala que a morte chegou para ambos, porque a morte vai matar o rico e vai matar o pobre. Lá em Apocalipse está escrito assim: 5 meses a morte fugirá dos homens, os homens vão procurar por ela, rico e pobre, preto e branco, vai procurar por esta morte, mas a morte não vai atender, porque vai cair sobre eles a ira de Deus. Ninguém vai se escapar. Mas hoje morrem pretos, morrem brancos, ricos e pobres. Nem mesmo o rico, com toda a sua riqueza, escapa da morte. Muito menos se escapará do juízo de Deus, em que o próprio Deus vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres. A Bíblia diz que Deus deu todo o juízo para que o Filho julgasse, e Ele vai julgar com justo juízo, com um julgamento santo. Tiago escreveu que o juízo de Deus será sem misericórdia, porque lá em Salmos diz, no capítulo 97, que a base do trono de Deus é a justiça e o juízo. Deus vai exercer juízo contra as nações, vai dar cada um segundo a sua obra. Só que bem-aventurados é os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mas acontece que nem mesmo os pobres estão querendo saber de Deus, porque os pobres estão buscando riqueza na lotérica, estão buscando felicidade neste mundo, se é que tem felicidade aqui, porque aqui só opera a injustiça, só opera a ingratidão, a impiedade, a maldade, o pecado. Porque para aqueles que vivem sem Jesus, aqui é total perturbação. Ele não sabe se beber cachaça vai satisfazer a sua vontade. Ele não sabe se ele ouvir uma música profana vai satisfazer o seu desejo. Ele fica todo perturbado. Aí ele fica buscando prazer, prazer, felicidade, felicidade, e não sabe. Porque isso não traz felicidade alguma. A única coisa que traz felicidade tem nome, é Jesus. Jesus, só Ele traz felicidade. Por isso que bem-aventurado é aqueles que ouvem a voz de Deus. Bem-aventurados, mais do que felizes, os que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Os caminhos de Deus são retos e justos, as suas veredas são de justiça. Por isso que veio o profeta João Batista no espírito de Elias, pregando: endireitai as vossas veredas, preparai o vosso caminho, como falou o profeta Isaías, endireitai os vossos caminhos. Porque enquanto você viver no erro, na tortidão deste mundo, você não está andando com Jesus, você nunca teve Deus no seu coração. O mundo está pregando que as pessoas são filhas de Deus, só que a Bíblia diz que aqueles que receberam a Deus, a Jesus, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Quer ser filho de Deus? Então nasça de novo. Morre o velho homem, nasce o novo homem. A velha criatura deixa de existir e nasce uma nova criatura. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia diz em Salmo 126:
aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, mas voltará trazendo consigo com alegria o seu rosto. Glória Enquanto a a Jesus. igreja estiver aqui na terra, ela está pregando a palavra, mas ela está sofrendo, ela está chorando, ela está se entristecendo, porque ela prega e ninguém se converte, poucos querem. Isso traz comoção à sua alma, o seu espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus não desampara o justo. A igreja perece aqui na terra, porque ela vê o ímpio morrer sem a salvação de Deus. A Bíblia fala em Lucas capítulo 15 que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Só que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e se arrependa de seus maus se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, porque preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando um crente morre, Deus se agrada. Agora, quando o ímpio morre, Deus não tem prazer. Deus tem prazer na morte do santo, do justo, mas não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio morre e é condenado. Por isso que nós viemos pregar aqui. Então ouça a voz do Espírito Santo, se arrepende quando é tempo. Você não precisa buscar religião, você não precisa buscar neste mundo, é só em Jesus. Dobre o seu joelho, diz assim: ó Deus, eu sou um pecador, preciso da tua graça, me ajuda a consertar a minha vida perante o Senhor que é santo. Endireita os meus caminhos, guia-me pelos caminhos da tua justiça, pelas veredas do Senhor. Pede ao Senhor Jesus misericórdia, graça, porque enquanto estivermos aqui, choramos. Jesus falou: o mundo se alegrará, mas vós chorareis. Mas está chegando o tempo em que vós exultareis e alegrareis, e o mundo se lamentará, chorará. Sabe quando é este dia? Quando inverterá os valores, porque hoje a pessoa valoriza mais aquilo que ela faz de errado. Hoje a pessoa valoriza mais aquilo que parece ser alegria, mas não é. Só que Jesus falou que está chegando um grande momento, que a igreja vai se alegrar quando estiver participando das bodas do Cordeiro, quando ela receber do próprio Deus a coroa da vida eterna, a recompensa da sua militância na terra, porque para isto que ela trabalhou, para isso que ela estava aqui nesta terra, para servir ao Senhor como luz do mundo. Porque não se pode acender a luz e botar no velador, ninguém vai ver a luz. Aonde você chegar, você tem que resplandecer a luz que é em ti. E se essa luz for de Deus, então pregue a palavra, abre a boca, deixa Deus te usar. Não tema o homem. Quantas vezes falaram para mim calar minha boca, falaram para mim trabalhar, quantas vezes falaram para mim que não devo pregar dessa maneira, mas foi Deus que me mandou pregar assim. E ai do homem que se opor, porque ele vai prestar conta com Deus. Quem me justifica é Deus. Aleluia. Quem cuida da minha vida é Deus. Aleluia. Agora vim dar lição de moral, porque não vai pregar a verdade, porque não gosta da verdade, estão amando a mentira. Paulo escreveu em Romanos 1, trocaram a verdade de Deus, mudaram a verdade, porque não querem. Mas quem ama a verdade vem para a luz. Jesus falou: quem ama a verdade ouve a minha voz. Eu sou o bom pastor, das minhas ovelhas eu sou conhecido, porque elas ouvem minha voz e me seguem. Mas quando elas ouvem a voz do lobo, elas não seguem. O mercenário que está em pele de ovelha é lobo cruel. Ele vem com a aparência de pastor. A cada
a média de 12 igrejas por dia, uma média de 12, uma a cada 2 horas, abre-se uma igreja evangélica. Só que a maioria é lobo, só quer ganhar dinheiro. Tem até traficantes abrindo igreja e botando o obreiro para trabalhar para eles, porque hoje a igreja virou renda de grande lucro. A renda é boa, dá muito lucro, dá muito dinheiro. Aí estão confundindo. Só que eles estão brincando, não é com qualquer um. Eles estão brincando, é com Deus da igreja, não é com o Papa. Não está brincando, não é com o homem, é com o próprio Deus. Achando que as ovelhas devem fazer negócio com elas. Lobos cruéis. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Levaram os discípulos ao sinédrio, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, e falaram para eles assim: nós já não falamos para você parar de falar deste nome, desse Jesus, este defunto, este morto? Só que eles falaram para aqueles homens em Atos capítulo 5 que nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. É por isso que eu não me preocupo, porque hoje até os evangélicos falam: obedeça às leis dos homens, porque foram constituídas por Deus. Mas vê o que as leis dos homens estão fazendo. Nada em prol do evangelho da verdade. É tudo em prol da ganância, da ambição. Tudo em prol desta vida, deste reino. Porque lá estão em peles de ovelhas. Você tem que ter discernimento de Deus, para você não ser enganado. A Bíblia diz que aqueles que confiam em mim não serão enganados e nem confundidos. Nessa conversinha aí, que você tem que sujeitar às leis humanas, vai para você ver aonde vai terminar você e lei humana. Deus, lá em aqui em Salmos diz: a respeito do direito. Nossa, secar. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus não se esquece daqueles que buscam a Ele. Por isso que a gente tem que obedecer à lei de Deus, porque assim nós saberemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque criaram uma lei, a pessoa fica presa 3 anos se falar contra a homossexualidade, achando que Deus é homofóbico. Deus é santo, o mundo é profano, Deus é justo, o mundo é injusto. Por isso que as pessoas procuram criar direitos humanos, porque direitos humanos dá direito do homem querer argumentar alguma coisa. Olha a lei que me defende, a lei do artigo 490 não sei o quê. Só que a lei de Deus é santa, justa, e Deus vai julgar o mundo, vai exercer juízo sobre as nações. Então hoje estamos sendo injuriados, perseguidos. Só que um dia eu falei para o irmão que ele não acredita nesse tipo de perseguição, porque tem a lei aqui na terra que defende, que protege. Protege o quê? O crime. Porque o ladrão hoje rouba, amanhã está solto. Esta lei que protege o quê? O homem que matou e amanhã está matando de novo? Isso não é lei.
Isso é só barganha para arrancar dinheiro. Pagam fianças e depois são soltos, como se nada tivesse acontecido. Mas aqui não. Na justiça de Deus, o homem que pecou contra a sua lei, o homem que não obedeceu o seu evangelho, lá não tem como pagar alguma coisa para Deus. Não tem como o homem negociar com Deus. Porque você pode negociar aqui com os policiais, pode negociar com as autoridades, mas com Deus não. Você pode chegar com seu 1 bilhão, com seu 1 trilhão, não vai ter conversa. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno. Esta é a conversa de Jesus para aqueles que procurou pecado, procurou iniquidade. A conversa de Jesus vai ser na lata do camarada, face a face, olho a olho. Ele vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Não adianta falar que tem Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Nós que somos injuriados e perseguidos por causa da verdade. Estevão estava sendo acusado. Estava sendo acusado. E na lei de Moisés era bem claro: não dirás falso testemunho contra teu irmão. Só que aqueles sem vergonha daqueles sacerdotes, daqueles anciões, estavam levantando testemunhas falsas contra Estevão, homem cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que na medida que Estevão falava, eles rangiam os dentes, enfurecidos por causa do discurso de Estevão. Este homem de Deus, ele explanou toda a Bíblia, começando de Abraão, pai de todas as nações, pai de multidões, e chegou até Jesus, a quem eles tinham crucificado, e ele esfregou a Bíblia Sagrada na cara daqueles homens. Só que eles, mesmo assim, endurecidos os corações, altivos, e eles falaram contra Estevão, muitas testemunhas, e eles falaram que Estevão estava pregando contra a lei de Moisés e contra o santo templo, Jerusalém, que no ano 70 não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia falado. Foi destruído o grande templo de Jerusalém, templo de Salomão. E eles falaram que Estevão estava falando mal daquilo que era santo. Estevão nunca pregou assim. Ele estava demonstrando que pela escritura que estava na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, Jesus era o Cristo, a quem eles haviam rejeitado, porque eles estavam adorando o mesmo Deus Moloque, estavam prestando culto à rainha dos céus, estavam adorando a estrela do Deus Refã, falando que é a estrela de Davi. Então Estevão estava sendo perseguido, estavam mentindo contra eles, mentiram contra o apóstolo Paulo. Aí tiveram lá em Atos capítulo 15 uma assembleia, não é a Assembleia de Deus, era a assembleia em que reuniram os judeus e os anciões do povo e os cristãos, aqueles apóstolos, e eles lá foram ter uma conversa, porque está escrito que eles falaram que era pela lei de Moisés que o homem é salvo, e Paulo dizendo que não, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhum homem se glorie perante a Deus. Só que eles falaram que era pelas obras da lei que o homem era salvo. Ninguém conseguiu guardar a lei. Está escrito em Tiago: se você falha em um só mandamento, se você não guarda um só mandamento, você torna culpado de todos os outros 10. Na verdade são 603 leis que Deus estabeleceu. Os 10 mandamentos são
os essenciais para que o homem cumpra e viva. Só que nem 10 eles estavam conseguindo, muito menos os mais importantes, que é os 2, amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmo. E eles não estavam conseguindo. Só que eles falaram que era pela lei de Moisés. Nunca foi, nunca será. É pela graça, porque teve que vir um novo mediador, um medianeiro, que o velho testador tinha que morrer, e assim nasceu o novo testador, o sangue da nova e eterna aliança, que fala muito melhor do que o sangue de Abel, o sangue de Jesus. Então eles estavam sendo levados em acusação, porque eles pregavam a graça. O R.R. Soares, ele diz que se o homem não dá o dízimo para Deus, ele não pode ser salvo. Se o homem não devolve o dízimo para Deus, o homem não é salvo. Só que eu quero saber aonde está escrito na Bíblia isto, porque lá no livro de Atos você não vai encontrar a palavra dízimo, mas na cabeça desses lobos, porque eles querem cada vez mais dinheiro, na cabeça deles o homem não é salvo, pensando que o homem é justificado por este tipo de obra. E na verdade, o que ele está falando, ele não fala com clareza. Por que ele não lê o livro de Malaquias inteiro, mas só lê a parte que interessa, trazer